Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje pensei em falar sobre formas de pensamento. Quem primeiro falou sobre forma de pensamento aqui no Ocidente foi a Ana Bessan e o Uri Bitter. Claro que a Blavatsky também na sua doutrina secreta. Foi um auê, porque ninguém falava sobre isso. Não havia ideias sobre que causa no plano espiritual imagens de forma de pensamento, como elas formam imagens. Mas, então, não sei o quê, mas não desse oi. Diz oi por escrito, querido, quem está me vendo. Então, ninguém falou nada. Então, a Ana e o Limite escreveram um livrinho, esse aqui, ó, que eu já encomendei, já indiquei para vocês, Formas de Pensamentos. Vai. Então, estava falando como é que a vibração dos nossos pensamentos influenciam a aura. Aí eu tenho essa expressão aqui, não parece? Olha, só ninguém escreveu oi. Então, influenciou a aura. E de que forma influenciou a aura? Então, se a gente, antes de materializar alguma coisa, a gente pensa, idealiza, então a forma de pensamento, seja ela qual for rápida ou devagar, vai parando aqui e ali, ela vai formando imagens. Então, e eles tentaram captar essas imagens e transmitir para nós, para a gente poder ver. Então, eles fizeram assim, a forma de pensamento elevado. Olha, mais ou menos essas coisas aqui. Tem elevado e tem cinco elevada e cinco ruim. Então, se vê aqui, do azul aqui forte, a esse é o pensamento de malícia. A cor mais escura, a cor mais difícil de ser entendida é a da malícia. Olha só, depressão não é tanto, hein? Nem o orgulho. A da malícia é o que está ligado à malícia sexual também. É horrível, é horrível. Tem uma aqui que tem até uma forma de bichinhos, cobrinhas astrais, ó. Você vê isso no trânsito, já viram isso no trânsito? É a sua própria aura se mostrando. Tem muita coisa aqui que a gente fica no trânsito contemplando a própria aura. Fala de bichinho. Eles viram coisas assim, ó. Claro que esse aqui, esse desenho fica muito aquém daquilo que realmente é. E tem outros, tem estrela, tudo isso é devido a forma, certos tipos de forma de pensamento, de criações que a pessoa cria. Tipos de mandala, ó. Tudo isso é devido a formas de pensamento, positivas ou negativas. Então, a nós que estamos na Porta do Sol, que tomamos uma planta de poder, temos que conhecer essas formas de pensamento, porque a gente vai ver isso no astral. Aí a pessoa pensa que está vendo o astral, está vendo o astral da tua própria aura. Então aqui eles fizeram astral de uma casa, duas casas aqui, ó. Astral geral de todos os moradores, se misturam, tá? É incrível isso, né? Aqui é outra forma de uma cidade. A cidade também tem a sua própria forma de pensamento. Então, nós que somos ayahuasqueiros, temos que saber que certas visões, mesmo de cruz, de triângulo, é criado
no próprio pensamento, não é fora do pensamento, é dentro do pensamento. Então, da energia, da vibração do pensamento. Existem pessoas que tomam ayahuasca e ficam só girando em volta de si mesmo, contemplando a sua própria forma de pensamento. É um absurdo, mas tem quem faz isso. Tem um, você vê um olho, é um tipo de olho. Ai, cara, eu acho horrível. Tem uns pensamentos que realmente eu dispenso, né? E a gente começa a melhorar a nossa forma de pensar só de ver essas coisas aqui, saber como é que funciona essas dimensões do pensamento. E isso vem desde o nascimento. Desde o nascimento, desde que a gente começa a pensar essas formas, mesmo que você pense coisas que não têm forma, mas ela tem uma energia e ela vai criando uma forma que faz essas formas desengonçadas do pensamento. Então ele fala que essas formas de pensamento, elas ficam vivendo no corpo emocional, do desejo que dá origem à segunda espécie de identidade, que inclui a forma de pensamento, e que fica muito presa devido aos pensamentos inferiores. E ela adquire, lembra aquilo que eu contei uma vez para vocês, da Ana Bessan, que ela chega no Tibete, encontra um monge que vai vindo na direção oposta a ela e que ele fala assim, para onde você vai? Ah, eu vou lá para o palácio. Ela, estou saindo de lá. Ah, por quê? Ah, porque eu criei uma forma de pensamento que está me atormentando, adquiriu vida própria, agora eu tenho que desfazer dela. Eu vou lá para a caverna, vou me desfazer dela. Levou uns 2, 3 anos para desfazer ela. Uma forma de pensamento que adquiriu vida, inclusive. Quase vida própria. E está dominando ele. Então, são elementais artificiais, chamados elementais artificiais. Então, pela primeira vez, nós estamos falando isso. É uma coisa forte isso. Eu acho muito forte você falar sobre entidades artificiais. Não é que elas existem na natureza, existem no espaço. Não, não. Ela é criada artificialmente, ela é criada por você, por nós mesmos. Então, aqui, o autor ele fala assim, o poder da forma de pensamento dependerá da quantidade de energia mental combinada com esse elemental de paixão e desejos. Essas formas, tal como pertencem ao mundo mental, são chamadas elementais artificiais e geralmente são as mais comuns, pois o homem comum, vulgar, são muito poucos, os pensamentos não se incluem chamando desejo, paixão e emoção. São aquilo que eu mostrei, são forças da emoção, do desejo, da paixão. Elas formam aquelas coisas lá horrorosas que vocês viram. Então, quando você entra em transe, você está naquela fase dos primeiros 20 minutos, geralmente tem gente que passa por esse umbral da faixa dos próprios pensamentos. Nossa, é horrível, é horrível, é horrível. Agora, não quer dizer que todo mundo tenha um pensamento povoado de coisas tão horrorosas quanto esse. Mas ele cria isso aí. Esse é produzido pelas vibrações que nós acabamos de falar. E elas se expandem. Porque ela está no astral, ela se expande como um vírus. Se expande como um vírus, como se fosse uma personalidade, ela se expande. Para quem chega perto, elas captam um pouquinho daquilo. Como capta o bom, capta o ruim. Nossa, é horrível. Gente, mas nós devemos saber dessas energias. Agora, como nós falamos, isso é como nós pensamos. Quando nós falamos como eu estou falando, tivesse um médium aqui do lado para captar a energia que eu estou falando, via uma desses quadradinhos que, parecidos, porque cada um é uma coisa. Aqui que o indivíduo conseguiu pensar sobre a vibração da palavra. Quando você. Vamos entender, quando nós vibramos mentalmente, só fazendo vibração, pensamento, a gente faz cores desconexas como essas que nós vimos agora. Elas têm forma, mas não têm forma. Onde está o bichinho? Né? Isso aqui, ela faz isso, em cores. Agora, quando nós falamos, ela produz outra forma de energia artificial, que são essas, são as mandalas, as formas de mandalas, são de som. Então, quando a gente vê mandala, forma geométrica, mais ou menos assim, elas são vibrações do inário. Geralmente é lindo, né?
Mas é a criação da sua a voz de quem do grupo que está cantando. Mistura-se com o pensamento seu, então vai dar bom ou ruim, aí é bom mais ou menos, vai saber como é que é. Então, mas mesmo assim, é, pensamentos artificiais, entendeu? Criado pelo ser humano, pelo próprio ser humano. Ainda não é nada, ainda é você mesmo que está criando. Você está viajando, você está visualizando o que você mesmo cria. É interessante também, porque às vezes a gente fica anos e anos só andando aqui em volta da nossa aura aqui, vendo cor, mandalazinha, e vendo cor, mandalazinha, não sai disso, meu Deus do livro. É legal ver, mas passar a vida vendo isso só é muito chato, né? Não, eu acho chato. Então, a primeira coisa é controlar o pensamento. A primeira coisa que você tem que fazer para melhorar a sua aura, que a gente não sabe, mas o médico evidente sabe. Sabe qual é o valor da cor, como é que não é, sabe, claro que sabe. Então aqui, então eu trouxe um outro livrinho que eu não sei se eu recomendei para vocês, mas é aqui escrito qual é a sua cor. E aqui dá sobre as cores, como é que a gente deve usar. Eu vou ler para vocês saberem que cada cor tem uma correspondência espiritual. Então vamos ver. O vermelho, esse aqui não é absoluto, é uma ideia aproximada, tá? Uma cor violenta, é que ele disse que deve evitar pintar as paredes de dentro da casa dessa cor. Está cheio de gente que pinta dessa cor. Né? O laranjado chama-se fogo, sensualidade. O vermelho é muita sensualidade, muita vitalidade e às vezes indicação de vermelho tipo rubi com dourado é amor infinito. O alaranjado é sensual. Mas é uma cor boa para quem tem má digestão. Então ele joga uma laranjada no estômago dele, ele melhora. O pêssego, vibração mais elevada. Aquele branco, quase pêssego. Eu considero assim meio perolado. É uma cor muito elevada. O amarelo, inteligência. Ligado ao cérebro esquerdo. O verde, cor do equilíbrio. Ele ajuda, é benéfico para o sistema nervoso, ele acalma as pessoas, o verde. E ele é uma cor de cura. O azul é a cor tranquilizante, terapêutica, é uma cor que acalma todo mundo. Quando uma pessoa estiver muito brava, você vai vestindo de azul, ela acalma. Pôr a cor azul na frente, acalma. É muito bom. O azul escuro é a vontade muito grande da pessoa de curar, é muito concentrada. Tem o violeta, é uma cor da pessoa quando ela está já no processo de transformação entre a vida e a morte. Já está se preparando para desencarnar. Então, geralmente, ela vibra violeta. Magneta é a mistura dessas três cores. É mais elevada para se usar. Então, aqui, o banco, ele é bom para febre, resfriado e distúrbios gástricos. Não sei muito uma cor branca, professor. Creme. É, é a mesma coisa que o branco, tá? O prato, ele combate a letargia, você não usar o prato. Ouro. Ele tem mais a ver com o destino da vida, controle, a pessoa que vive em ouro. O amarelo ouro, geralmente ela tem mais controle sobre a própria vida. Tem muita coisinha aqui que a gente vai pegando. Eu até estou mais mole hoje também, porque a minha pressão, minha triglicérides subiu um pouquinho. Então, ainda até descer que eu já tomei remédio, ele demora um pouco. Vai deixando a máquina meio assim, desse jeito que vocês estão vendo. Então, aqui o autor vai falando de todas as cores e, e dando o seu parecer. Então, todas as cores são, as formas de pensamento formam cor. O que forma a cor é o pensamento. Quando você pensa, por exemplo, eu estou pensando na forma do pensamento. Eu estou produzindo cores, sabe Deus que cores que eu estou produzindo. Eu não estou vendo agora, eu estou vendo toda hora que a televisão está aberta, né?
Agora, eu estou falando, então, ao eu pensar, eu formo imagens, pensamento. Quando eu falo, eu formo imagens, pensamentos de linhas geométricas. Então, é a fala que faz linhas geométricas, o som da fala. Esses dois ficam juntos, aí você vai ver formas de pensamento colorida dentro das mandalas. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Se a pessoa não pensar, só falar, ela vai produzir muitas mandalas. Interessante isso, interessante compreender essas diferenças que a gente vê, a gente nós só fica vendo mandala, fala, ah, eu vi um monte de mandala, você vê uma forma de energia do inário, ou alguém que está falando do lado, que com a ayahuasca fica mais fácil de ver, não é, querido? Então é isso aí. Então a universo é cor, né? O universo é cor. Então a gente tem que tomar cuidado com o que vai vestir, a cor que a gente vai vestir, a cor que você. Geralmente associam coisas, tipo, aqui está dizendo, associa a cor marrom à negatividade, recuo, retração, retirada, né? E que está bem próximo também do vermelho, é da violeta. Olha só, viu? Então, essas cores aqui, elas são. Então, marrom é uma coisa assim, a pessoa tá, geralmente quem está em depressão é marrom. E tem outro dado que eu quero dar para vocês sobre cores. Quando brilha é porque tem vida, está vibrante. Quando não brilha é negativo. É a mesma coisa com o espírito. Você vê uma sala cheia de espíritos, tá cheia de cabecinha, a gente andando para lá, andando para cá. E vê dentro desse centro vários espíritos, você vê um que brilha, está brilhando mais que os outros. Ah, tem um que brilhava e tem um monte que não brilhava. Então significa que aquele que não brilhava, ela é criação mental sua, dali. São pessoas de criações mentais. Sua e de quem está no ambiente. E espírito mesmo, de verdade, são aquele brilho. Porque o espírito tem cor brilhante, porque tem vida. Então, todas as coisas que se apresentam opacas não são criações da gente, não tem vida. E a cor que tem vida, ela brilha, ela vibra de alguma forma, porque ela está vibrando. Vai depender, pode vibrar positivo, pode vibrar negativo, sabe Deus. Né? Então, isso é muito importante. Eu lembro que eu pequena, eu tive um sonho, vivendo a noite toda, que uma casa estava cheia de gente, cheia de gente. Tinha uma pessoa no meio que brilhava, que também estava lá. Aí acordei apavorada, daí uma amiga da minha mãe falou, olha, tô aqui, só tinha um espírito, na realidade, o resto tudo é forma pensamento, em forma de gente. Mas não é nada. Então, como é que faz quando não é nada? Como você sabe? Aí você pega uma tocha mental, não pega de verdade, pega mentalmente, uma tocha e passa nas paredes da sua casa, mentalmente. Aquelas formas de pensamento desaparecem. E geralmente a gente se apavora com as formas de pensamento que a gente cria. Vocês viram esse desenho? Legal ter esse livrinho, porque ele tem uns desenhos bem malucos. Viu? Nossa, que coisa horrível. É isso aí, é isso aí. É esse mesmo, é desse jeito. É interessante ver. Então, ninguém me deu hoje, né? Vocês estão aqui, gente, que coisa, ninguém me deu hoje ainda, hein? Então, então é assim que a coisa funciona. Então, eu estou aqui, está baixando agora a minha taxa de glicérides, então vai dando mais zoeira. Então, para baixando, porque senão eu não posso ir para Barico com triglicérides alto, tem que abaixar antes. Então, queridos, é isso. Então, a gente vê no astral, a gente escolhe as cores para os trabalhos na forma de flores. Tem trabalho que a gente põe mais vermelho com verde, vermelho rubi, o verde da natureza. Tem trabalho que a gente põe flores mais brancas, mais cremes. Tudo tem um significado.
tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Tem a cor da pessoa, tem a cor preponderante da pessoa. Então, todas essas coisas que é o chakra preponderante. Então, qual é a sua cor preponderante? Daí você vai ver qual é a cor preponderante, é a cor que se afasta, que você mais atua. É isso. Então, acho que não tem mais coisa para falar? Teria. Mas hoje realmente eu estou meio down. Daqui a pouco, o ouro também é sabedoria, está dizendo que a cor ouro seria a cor ouro. Rosa é sopro divino, é quando Deus fala conosco, Deus irradia essa força bendita, maravilhosa. Em geral, ele vibra em rosa. Nossa, não é bacana? É bacana isso. Rosinha pálido, quase branco. É uma rosa que a gente vê na astral que a gente fica em êxtase, que vai, vai, vai. A gente se entrega. O amarelo, em geral, é intelectualidade, a pessoa que tem inteligência. Agora aí vai o conteúdo da sua intelectualidade. Se ela estiver pensando, às vezes a coisa é tão ruim que ela mistura aquela cor e vai baixar para baixo e não vai dar certo. Mas, em geral, a pessoa que pensa muito, raciocina muito, tem mente boa, ela tem bastante cor alaranjada. E se ela tem atividade, não fica só parada, ela vai ter um pouquinho de alaranjado com amarelo com alaranjado. Então, laranja significa que a pessoa está se mexendo, ela tem ação. Não é bacana isso tudo? É interessante até você fazer desenhos, você analisar desenhos dos grandes pintores com as cores preponderantes que eles usavam nos seus quadros. Então a gente vê muito quadro Rembrandt, né? Que tem a luz e sombra, e ele tem mais sombra que luz. Ele devia ser imaginando deprimido. Agora a gente vê o Van Gogh, ninguém dizia que ele era deprimido, mas diz pelo nervosismo do seu traço, porque ele fala muito em amarelo, então ele tem muita vontade de estar, devia estar com muitos bons pensamentos e ser muito inteligente, mas devia falar muita besteira, falar muita coisa com raiva que está dentro. Esse cara, esse cara. E dá para analisar essas coisas, é interessante isso. Então, hoje, a gente vai ser um pouco breve. Eu desejo para vocês um bom dia e o estudo das cores. É isso. Mas eu acho que a informação mais importante que eu dei hoje foi que a cor, a cor da fala, a forma que produz mandalas, vou pegar aqui até para gravar, acho que eu melhorei, já me animei aqui. Tá? Onde estás, coração? Ai, ai, ai. Oba! Aqui. Então, aqui, esse tem a ver com a figura 2 aqui, vamos ver. Esse autor faz tudo para complicar o negócio nosso. Então, esse é um autor aqui. Se pode complicar, para que vai facilitar, né? Então, é isso aqui. Haja Deus, olha. Mais ou menos isso e outras coisas. São tudo formas de mandala, com bastante detalhe e desenho. Eu não fiz colorido aqui. São estudos de formas. São desenhos realmente extraordinários. Então a gente olha, é essa aí, então vou repetir. A fala produz formas geométricas. Então, quando você tem forma geométrica vindo do plano superior e não é do inário, em geral é do inário, as mandalas que a pessoa vê. Em geral, ela está vendo formas de pensamento provindas do inário. E quando ela pensa, as formas não estão contidas numa forma, praticamente. São borradas. Vamos pegar aqui esse papel.
Elas não estão assim. Eu tenho um tapete que eu bordei, que eu, não, esse sim, que eu vou fazer para o leilão. Mas ele tem aqui um desenho, ó, levanta assim. Esse desenho, essa parte aqui, poderia ser forma pensamento, assim, de vários tipos de forma pensamento, bons e ruins, deprimidos e evoluídos, tá vendo? A forma vai, ela vai até encontrar a palavra, ela aí se adequa à palavra e à vontade, que daí sai uma forma do que você pensou realmente. Esse eu acho que é a mais importante informação que eu estou dando essa semana. Embora já dei várias que eu considero assim, bem importantes mesmo. Então, nessas aí, eu, que a gente vai ver nas criações. Aqui também tem outras formas mais detalhadas das mandalinhas. Fazer uma oração, sabe? Então ele produz isso aí. Daí o artista que está captando pega, desenha e mostra para o mundo. É isso que nós produzimos. Aí eu também criei a minha mandala. Está na minha sala, a minha mandala. Está lá aquele. Você sabe qual é, né? Então, eu fiz a mandala, eu bordei tapeçarinha, eu nem sei onde ela está. Essa aí. Desenhei, pintei, fiz quadrinhos, depois um amigo meu reproduziu em metal. E está agora na sala, na parede da minha sala, essa mandala. Essa é o que produziu, a mandala que produziu quando eu falava os primeiros hinos que eu recebi. Olha. Como é que você. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ele fez era várias cores, mas não dava para ele fazer várias cores, então eu escolhi ouro e azul profundo. Então, bacana. Então, é legal produzir uma mandala. Produzir uma mandala, mas não copiar a mandala que você já viu. Você produz uma sua, depois você analisa geometricamente à luz da cabala, você sabe quem é você, sua alma, o que que é. Sua alma é uma maravilha. Quando eu fiz isso, eu tenho até essa apostila pronta sobre a minha mandala, minha própria mandala, que há um ensinamento ensina os outros a fazer. Uma régua, transformar tudo em número. Aí, nossa, minha alma é maravilhosa. Eu falei, gente, isso não é eu. Não, é o final, né? O resultado final da sua alma. Eu falei, poxa, estou bem na fita, né? Mas eu achava que não podia ser verdade, porque realmente a alma é muito melhor do que a gente encarnada na Terra, a gente não tem oportunidade de saber quem nós somos mesmo, porque estamos revestidos aqui numa prisão da matéria. Aí tem esses recursos que vai dando para você ir melhorando seu campo vibracional, seu pensamento, deixar de criar monstrengos, né? Que vão apavorar você mesmo, é isso. Então, eu já falei hoje, estou agradecendo e desejo a todos um bom dia para vocês, que eu vou lá para a Marinha, que já... Vou eu, Luciano. Tá bom? Né, Luciano? Isso. Estamos indo para a Marinha trabalhar. Mandou umas fotos. Tá bom, queridos? Obrigado, obrigado, obrigado. Eles não escreveram. Escreveram sim, Ana.